Olá, viajantes do tempo, eu sou Átila Simons e você está no 1 Minuto Nerd, aqui no Portal da Holanda. Todos os sábados, se a chuva ou motorista de aplicativo, enfim, o trânsito, Trânsito deixar. Mais importante é que hoje é o nosso dia de cultura pop, mundo nerd e etc e tal. E eu fiz uma caixinha de perguntas lá no Minuto Nerd porque o pessoal tava dizendo assim, que é o filme do ano. Aí eu falei, como assim? Qual filme, Porque o Oscar tá aí, Paulo. Qual foi esse tal de filme do ano? Se tem o Oscar, então eu vou dizer, tá bom. Vocês querem falar sobre o quê? E aí, de lavada, Duna Parte 2 ganhou e eu, que sou apenas obediente, falei, tudo bem, vamos chamar um cara que sabe sobre o assunto. Eu fui lá assistir ontem. Eu vou chamar um cara que sabe sobre o assunto. Um cinéfilo. Um rapaz que a gente olha assim o nome dele. Este entende. Danilo Ariosa, do Cine 7, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Átila. É um prazer estar aqui no 1 Minuto Nerd, minha primeira vez aqui no Portal da Holanda. Agradecer também ao portal, de fazer essa parceria com o Cine 7. E vamos falar sobre Duna, Para quem não sabe, o Cine 7, também tem falado bastante sobre Duna Parte 2. A gente gravou até recentemente um podcast, está lá na página do Cine 7. É cine7.com.br. É www.cine7.com.br. A gente tem Instagram, Facebook, Deezer, todas as redes sociais, na verdade. Isso. Então tá disponível lá o Duna 2, que a gente vai estar aqui agora destrinchando, para analisar a grande ficção científica dos últimos tempos. É o que eu também tenho escutado de algumas pessoas. Essa é a minha primeira pergunta, Duna Parte 2 é bom ou não? Acho um bom filme, tá, Átila? Você percebe que ele deu uma respirada antes de dizer... Eu acho que ele estava na dúvida, Paulo. Não sei. Não, eu considero um bom filme. Eu tenho grandes problemas, como a gente estava falando aqui antes de começar o programa, com a primeira parte. Eu acho um filme muito cansativo, a primeira parte. Respeito muito o cinema do Villeneuve, é um diretor que está na crista da onda hoje, tem feito grandes ficções científicas, muita gente lembra do último Blade Runner dele. E além de outros filmes que ele tem feito na carreira que tem feito ele ganhar bastante respeito dentro de Hollywood. E assim, se a gente for analisar o primeiro Duna, é um filme que realmente tem as complicações. Quem lê o romance... Não, pelo amor de Deus, eu dormi. Sim. Se bem que não é tão difícil, Paulo? Paulo riu, mas não é difícil, gente. Eu tava na sala VIP da poltrona do Cine Araújo, multiplex ali, é claro que eu dormi. Esse é chato. Sim, eu acho que esse é um dos grandes problemas quando a gente adapta, por exemplo, um livro que é o do Frank Herbert, que é um livro assim, enorme, detalhista, vamos dizer assim, é quase o Senhor dos Anéis do Tolkien no mundo da ficção científica. A gente já teve uma primeira adaptação de Duna na década de 80, 84, o filme foi lançado, tem exatamente quase 30 anos na costa. E foi dirigido pelo David Lynch, que é um diretor renomadíssimo, e o filme foi um fracasso. Realmente é um filme muito fraco, muito ruim. Eu até revi antes de assistir o Duna Parte 2. Tive. O cara é profissional, ele foi rever uma coisa horrível só pra gente conversar melhor sobre isso. Tanto que revi o de 80, revi a primeira parte, que eu continuo achando problemática, e fui assistir um novo filme, que eu acho que é um filme que, pelo menos assim, tem uma coisa que eu acho que o Villeneuve ele consegue imprimir melhor nesse segundo filme do que no primeiro, Eu acho que o ritmo e a parte dramática do filme, ele é mais sólido que do primeiro filme. Eu acho que o primeiro filme ele tem um ritmo muito irregular, eu acho que ele se prende muito ao protagonista, o Paul, E acaba esquecendo de trabalhar mais os aspectos da dramaturgia em relação aos outros personagens. Eu achei, em outras palavras, um saco, porque era devagar demais, gente. Pelo amor de Deus, sabe? Assim, o da década de 80 eu assisti na época. Porque é realmente baseado no livro, E eu, inclusive, nunca consegui ler esse livro, nunca consegui encontrar, pra venda. Deve ter na leitura agora, vou passar lá depois, mas assim, eu já sabia que seria, é chamado de Space Opera, um clássico, já nasceu um clássico. Quem nunca leu o livro do Frank, eu recomendo. É um livro assim que te faz viajar naquele universo, Ele é bem detalhista,
É um livro que você sente o ritmo passando muito bem, porque a história é envolvente, os personagens são envolventes. Mas acontece que eles erraram 3 vezes. Duna 1, né, na década de 80, o 2, que também teve continuação, e desse Duna Um Dia Agora, tem uns 2 anos, né, uma coisa assim. 2021. Ai, gente, foi sério, chato, muito lento, muito devagar. E aí eu fui assim, eu disse, cara, eu vou como um civil, eu vou como uma pessoa que nunca ouviu falar de Duna, nunca leu nada sobre o assunto, eu quero ir com esta visão. E eu fui. E aí, gente, mas é muito arrastado, muito mal contado, muito só ligado no Paul, meu Deus, o salvador da pátria. Gente, ninguém faz isso, nem com Star Wars a gente faz isso, sabe? E Star Wars é mais antigo, né? E quando eles fizeram isso, deu ruim. Você lembra, né? Então, assim, esses 3 primeiros aí foi bem complicado. Mas o 2, ele deu uma acelerada, né? Fez um ritmo melhor, diálogos melhores, né? E, assim, eu não dormi, mas foi quase. Eu, por exemplo, eu tive esse sentimento na primeira parte, né? É um filme que tem esse ritmo e gera esse cansaço, vamos colocar assim. Esse segundo, como eu te falei, eu acho que essa dramaturgia, trabalhar melhor alguns personagens, há um subtexto político, né? Que era uma coisa na essência do livro do Frank Herbert, que eu acho que o primeiro filme, ele traz esse subtexto, mas ele parece que ele deixa muito ali de canto e acaba não aprofundando esses elementos. Não aprofunda em nada. O primeiro ele só diz assim, tá aqui o Paul, e aí todo o resto funciona. Aí ele só põe, é como se fosse um cenário e aqui tá acontecendo coisa, aí começa uma briga, eles põem o Paul aqui. Aí olha para um outro lado, é um outro problema, eles põem o Paul aqui, tipo só para marcar presença, como se fosse um cachorro mijando na rua, porque ele simplesmente tá ali, tá tudo acontecendo e ele aparece na cena. E assim, eu falei, gente, dá pra vocês me explicarem, tá? Assim, temos o problema da especiaria, temos uma profecia, como todas as religiões, todos os lugares sim, têm. Temos um quem sabe, né? Um salvador, certo? Beleza, tá bom, mas me explique isso direito. Não me explique isso tudo junto, porque isso não se encaixa no final. Nem na primeira parte, nem na segunda. E esse é um ponto assim, Átila, que eu acho bem interessante pelo seguinte: se a gente pega o filme da década de 80, ele tinha um grande problema. Qual era? É que ele não conseguia trabalhar esse universo, tinha diálogos muito expositivos, né? Tipo assim, aquela coisa assim, parece que o público não está entendendo o que os personagens estão falando, aí tem que ter um roteiro assim, um texto, uns diálogos bem detalhados para explicar aquele universo. Então ele se tornava assim, até uma comédia nonsense, por causa que tinha coisas que você já tinha entendido e o personagem estava repetindo para a tela. O Duna, parte 1, agora do Villeneuve, ele consegue organizar melhor, evitar esses diálogos expositivos. Só que ele se prende, como a gente estava falando aqui, muito na saga, na jornada do Paul, que eu acho que é uma jornada do herói, como a gente sabe que esses filmes sempre vão ter. Senhor dos Anéis, o próprio Star Wars, que o Átila falou aqui. A gente tem essa jornada de herói, a gente sabe, mas eu acho que o filme ele se prende tanto e fica tanto de se reverenciar a primeira parte ao romance, que eu entendo aquele tom mais solene, quer respeitar o universo, mas a gente quer a história. E eu senti que essa história foi melhor contada na segunda parte. E um ponto que eu acho muito interessante, que não tem no livro do Frank Herbert, que eu senti na segunda parte. Um subtexto muito feminino. Eu acho que tem uma parte ali sobre o mundo feminino, de como eles trabalham as relações ali, os homens vão para a batalha, as mulheres nos bastidores trabalhando o planejamento, que é um subtexto feminino que o livro do Herbert ele apenas sinaliza, mas ele não aprofunda isso, né? E eu acho que o filme do Villeneuve ele traz esses elementos. E vamos ser francos, não tem como negar, eu não vou aqui bater em cima do Villeneuve, porque é um diretor que ele sabe colocar a câmera, o universo é muito rico nas imagens, cenários, trilha sonora, é um cuidado estético, eu diria, excelente, né? A CGI, os efeitos especiais, sim, foram maravilhosos, toda vez que tinha o deserto eu sabia que ia dar bom, não tava pensando no diálogo, não tava pensando na história, mas assim, esse deserto aqui vai dar bom pra alguma coisa. E quando ele mostra os planetas de cada clã, cada família ali, quem lê o romance
consegue ver, né, a riqueza, porque ele consegue pegar algumas minúcias que está no romance. Eu até reli alguns capítulos do romance quando eu assisti os 2 filmes. E você vê que está lá no romance, ele coloca isso na imagem, né? É um trabalho assim, eu acho que na parte da ficção científica é um trabalho técnico muito perfeito, a fotografia, o design, os cenários, né? E tudo encaixa. Tudo encaixa. Você consegue fazer uma sequência. Tem uma hora ou outra que o cara tá ali dormindo, teve um pesadelo, e quando ele olha, é tudo branco, assim, buf, eu vou fazer sem porra, vou ficar cego. Né? Tem umas nuances de sair demais do escuro e com os potes de luz na tua cara, que realmente aquilo é complicado, né? Mas faz parte do contexto, faz. E assim, foi por isso que eu não dormi. Porque tem a parte do meio, ela tem dessas, né? Ela começa a falar demais, falar mais. Sim. O que é muito necessário para um filme que é uma continuação, entendeu? Pois é, mas aí é que tá. No começo a gente tem tiro, porrada e bomba. Não estou reclamando. Não estou reclamando de tiro, porrada e bomba, gosto muito. Aí no meio tem muito diálogo, pra no final ter um monte de tiro, porrada e bomba. E pra quem não assistiu, gente, ainda tem uma semana, a gente pode dar um spoiler, né? O final me parece que vão ter Duna parte 3, gente. Esse é um ponto que já posso te garantir. Há ideias, porque é o seguinte, o Duna, parte 1, parte 2, é baseado no romance do Frank Herbert. Certo. Né? Mas ele tem um fim. Que ele tem um fim. O que acontece? O que a gente entende em Duna, talvez a terceira parte, é que vai ter um segundo romance do Frank Herbert, que eu acho que é Messias. Eu me fugi, não sei se é só o Messias ou tem um título maior. Mas mostra a saga, vamos dizer assim, a Guerra Santa, né? Que é o segundo filme, ele indica, né? Não, ele é nos sobre sonhos. a Guerra Santa. Mas parte 2 é sobre a Guerra Santa. A Guerra Santa, mas ele, por exemplo, ele não mostra a Guerra Santa acontecendo. A gente vê alguns elementos nos sonhos que o Paul ele tem durante o filme, a parte 2. Então, o Messias mostra basicamente a essência do que foi essa Guerra Santa, que a gente imagina que é Duna parte 3 que o Villeneuve vai adaptar esse segundo livro para mostrar um pouco essa trajetória ali do Paul e até mesmo do relacionamento dele me fugiu agora com a personagem da Zendaya, me fugiu o nome dela, da personagem, mas a ideia... Pra você ter uma ideia, ela é super importante, ela faz parte do enredo, se não fosse ela, o cara já tinha sido comido por qualquer minhoquinha no deserto, qualquer minhoquinha, não tô falando dos grandes não, né? E a gente acaba que nem lembra o nome dela. Na verdade, me fugiu, mas é um personagem... Eu assisti ontem, amigo. Eu poderia... Você, tudo bem, mas eu assisti ontem. Eu não lembro. Eu lembro... Olha a Zendaya. Que é uma personagem que, eu vou te falar, eu gostei muito dela no segundo filme. Acho que no primeiro filme ela ganhou ali um cachê pra aparecer em flashback. Agora ela tem uma personagem feminina bem forte. Eu gosto muito, como eu te falei, Átila, esse subtexto, o subtexto também político, o filme desempenha melhor. Eu acho que o fato de ter uma dramaturgia ali, dramas, conflitos, dilemas nessa segunda parte, faz que o Duna, parte 2, funcione muito, mas muito além da primeira parte, que é um filme muito arrastado. Esse segundo é um filme envolvente, eu achei. Ainda que, por exemplo, não sou da parte do pessoal que acha uma obra-prima da ficção científica, né? Visualmente, gente, talvez a capa é acachapante, é um filme muito à frente. Você nota, até a Marvel, se a gente for observar a Marvel recentemente, tem alguns filmes que estão desejando no CGI, né, nos efeitos especiais. Duna, cara, você assiste o filme e você nota ali que é uma coisa muito orgânica, que funciona muito bem, né? Então, nesse aspecto, eu acho que o Villeneuve, um diretor excelente, cara. Ele sabe ter o cuidado estético, colocar a câmera, né? Uma crítica que eu tinha pra ele, não sei se você vai concordar, eu acho que o primeiro filme, as cenas de ação são muito fracas. São sofríveis. São sofríveis, né? São sofríveis. 15. E aí, eu acho que nesse segundo ele consegue ensinar melhor. Ainda não é uma cenas de ação que assim me empolgam tanto, mas eu acho que tem na parte 2 algumas cenas que são mais interessantes visualmente, né? Uma crítica que o pessoal não fique chateado, porque a gente não pode falar mal do Villeneuve, né? Gente, eu sinto muito. Eu ainda acho que o Villeneuve
tem que colocar mais a mão pra sujar, entendeu? Quando a gente tem batalhas, conflitos, eu não quero ver assim sangue rolando na tela, não. Mas não precisa. Não precisa. Pelo amor de Deus, você mas vai precisa dizer ter que uma o coisa É. mais sujinha ali, entendeu? Um conflito maior, tudo muito limpo, né? Essa é uma das minhas críticas, entendeu? Gente, o cara explodiu a cabeça, saiu um negócio desse tamanho. Eu falei, quem? Gente, isso não existe. E um exemplo só para deixar claro, a gente teve o Ferrari, que é um filme muito mais de ficção, baseado na biografia de um empresário muito famoso da escuderia, né? E o Ferrari tem uma cena de ação que o Michael Mann, que é o diretor do Ferrari, ele suja a mão sem pudor nenhum. Uma cena muito forte, um acidente automobilístico, que eu acho que às vezes que falta isso no Villeneuve, né? Eu acho que ele tem um olhar para o subtexto da natureza humana muito sombrio. Eu acho isso muito interessante. Quem assistiu o Sicário, Os Prisioneiros dele, né? O próprio Blade Runner, a sequência, tem esses elementos de subtexto muito simbólico. Eu acho que ele trabalha muito bem essa simbologia. Falta colocar essa simbologia numa coisa mais visual. Pelo menos essa é a minha crítica. Falta assim. vermelho. Falta vermelho. Eu gosto de filme um pouco mais sujo quando a gente fala em batalhas. Falta vermelho, falta sangue, sabe? A gente tem tiro. Se a gente tem tiro, porrada e bomba, então a gente tem gente voando, a gente tem gente morrendo, a gente tem gente decepando, sabe? Faltam essas coisas. A gente não assim, quer assim, mas nada que seja um Zack Snyder da vida. Sangue, ninguém precisa de uma torta direita, entendeu? A gente não precisa de outro massacre da Serra Elétrica, tá? Não foi esse é o ponto. Não é o ponto, né? Mas assim, uma última coisinha que você responde rapidinho que a gente tem aqui já. Eu não gostei do primeiro e tal, mas eu gostei bastante do segundo. A gente pode dizer, cara, assista só o segundo, que você não vai sentir falta do primeiro? Eu diria até isso para facilitar, mas infelizmente se a gente for ver, tem que assistir o primeiro para pegar aquela dimensão. Quem chegar assistindo só o segundo vai boiar um pouco na história, vai achar algumas coisas meio estranhas. Eu te digo isso porque como eu assisti o primeiro e depois fui pro cinema assistir o segundo, né, e já conheci o universo do Frank Herbert. Se eu não conhecesse, até mesmo ia ter algumas dúvidas. Então, infelizmente, né, assista o primeiro, talvez muita gente goste, a gente realmente não assim, gostou, né? Então tá certo, se o Danilo tá falando, tá falado. O primeiro tá num streaming, tá? Vamos falar, né? Eles não estão pagando a gente não, mas tá no Max, antiga HBO Max. Também tá no Prime Video da Amazon. No Amazon Prime. Quem quiser assistir. Isso. Então, inclusive a Amazon Prime é bem mais barato, né, gente? Então vão lá, assistam, tá? Se tiver interesse no segundo. Eu gostei do segundo. Pode ir parando o filme, né? Ou então espera aí, daqui uns 6 meses. Mas olha... Não, gente, vai assistir. É um filme que vale a pena, o telão vale a pena. Pra esse filme, assim... Que eu recomendo. Quem não assistiu o primeiro, assiste pelo stream. Pela hype. Você pode, pausando, tomando uma água, fazendo um lanchinho, depois volta se estiver cansado. O segundo, assista no cinema, porque eu acho que esses filmes a gente tem que assistir na tela grande do cinema por causa do visual, cara. São as imagens, são mais fortes do que você assistir na telinha. Por exemplo, Oppenheimer. É diferente você pegar, assistir numa telinha. O impacto perde. Então, assista a Duna Parte 2 no cinema, que eu acho que vale a pena. Eu concordo. Então, Danilo, muito obrigado. Eu que agradeço, Átila. Suas considerações finais, olha para aquela câmera ao lado do Paulo. Convido todo mundo, o Cine 7 hoje vai estar fazendo o evento do Oscar, tá? Hoje domingo é o Oscar, então hoje e amanhã a gente vai estar com um evento lá no Casarão de Ideias, lá no centro, e vamos estar discutindo vários pontos do Oscar. Vai ter um ponto para falar sobre Martin Scorsese, Oppenheimer, as indicações... Os esnobados, indicações femininas, né? Vai ter também um painel lá sobre essa parte feminina. Então vocês estão convidados, começa hoje às 17 horas e amanhã tem a cobertura do Oscar também lá no Casarão de Ideias a partir das 17 horas. Quem quiser ir pode ir lá assistir com a gente, que a gente também vai estar comentando o Oscar. Entrada franca. De graça, de grátis até injeção na testa, né? Como falavam antigamente. Né? Antiga, hoje eu não faço isso mais. Enfim, a partir das 17 horas, a partir das 17 horas no Casarão das Ideias, o Cine 7 vai estar lá comentando toda a questão do Oscar hoje, no sábado, dia 9, né? E amanhã, dia 10, que é o dia do próprio Oscar. Então, se você quiser... Transmissão ao vivo. Aproveitar,
para falar de filmes. Se você é cinéfilo, se você gosta daquilo, se você quer ir lá só para xingar alguma coisa, não tem problema, nós temos espaço para você no Casarão das Ideias, a partir das 17 horas, ali no centro, vocês sabem onde é. E é isso, pessoal, até o próximo sábado, continue a nadar.